As aves são conhecidas por sua habilidade única de voar pelos céus. No entanto, existe um grupo fascinante de espécies que desafia essa característica. Esse grupo são as aves terrestres que não possuem a capacidade de voar, mas que desenvolveram adaptações impressionantes para sobreviver em seus ambientes específicos. Encontradas em diferentes partes do mundo, essas aves despertam o interesse dos estudiosos e encantam os observadores da natureza. Neste vídeo, entraremos no mundo dessas aves extraordinárias, explorando suas características, estratégias de sobrevivência e como elas desafiam conceitos pré-estabelecidos sobre o voo das aves. Prepare-se para conhecer um universo surpreendente e repleto de singularidades, que nos mostra a incrível diversidade adaptativa que a natureza possui. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e assista a esse vídeo. Cacapos. Os cacapos são aves noturnas, únicas e fascinantes, pois são uma das espécies de papagaios mais raras e ameaçadas de extinção do mundo. Nativos da Nova Zelândia, os cacapos são papagaios grandes e pesados, sendo um dos maiores papagaios do mundo, pois os machos podem atingir até 60 centímetros de comprimento e pesar cerca de 2 a 4 quilogramas, enquanto as fêmeas são um pouco menores. Os cacapos também se destacam por sua plumagem verde musgo, que ajuda a camuflar-se na vegetação densa das florestas da Nova Zelândia. Além disso, outra característica marcante dessa ave são seus olhos grandes e expressivos e sua visão aguçada, o que é útil para se moverem nas florestas escuras durante a noite. Ao contrário da maioria dos papagaios, os cacapos são incapazes de voar devido ao seu peso e por isso são principalmente terrestres, se tornando especialistas em escalar árvores, graças às suas pernas fortes e garras, que além disso, lhes permite se moverem rapidamente pelo chão da floresta. A história de conservação dessa espécie é uma história de desafios e esforços intensivos para salvar a espécie da beira da extinção, mas graças aos esforços de conservação, incluindo a implementação de programas de reprodução em cativeiro e controle de predadores, a população de cacapos tem aumentado gradualmente nos dias de hoje e é composta por mais de 200 indivíduos. Emus. Os emus possuem um porte imponente, podendo alcançar uma altura de quase 2 metros e pesar até 55 quilos, o que torna essa espécie nativa da Austrália uma das maiores aves do mundo. Além disso, os emus possuem um pescoço longo e pernas fortes, adaptadas para a corrida em alta velocidade, sendo capazes de atingir velocidades de até 50 km por hora. No entanto, suas asas são pequenas e atrofiadas, o que os torna incapazes de voar. Um fato curioso sobre essa espécie foi a Guerra aos Emus, que consistiu em uma operação militar ocorrida na Austrália em 1932 e que envolveu até o uso de metralhadoras, com o objetivo de controlar a superpopulação de emus, que estava causando sérios danos às plantações nas fazendas. No final, essa guerra não resultou em uma vitória clara para nenhum dos lados e embora tenha sido uma guerra de curta duração e com resultados limitados, a história da Guerra aos Emus ainda é lembrada como um exemplo peculiar de conflito envolvendo seres humanos e animais. Kiwis. Os kiwis são aves pequenas, terrestres e noturnas, com um aspecto único e características peculiares, possuem uma aparência distinta, com um corpo arredondado e pequenas asas que são quase invisíveis, cobertas por penas, enquanto seu pescoço é curto e sua cabeça possui um longo bico fino, que é usado para procurar comida no solo. Uma característica notável dos kiwis é que essas aves não possuem a capacidade de voar, pois suas asas são muito pequenas e não possuem força suficiente para sustentar o voo. No entanto, os kiwis possuem pernas e pés fortes, adaptados para a locomoção terrestre, são excelentes corredores e podem percorrer distâncias consideráveis em busca de alimento. Outra característica especial dos kiwis é a sua plumagem, pois são únicas, macias e flexíveis. Os kiwis são uma espécie endêmica da Nova Zelândia, é um símbolo nacional valorizado e protegido e é uma parte essencial da biodiversidade do país, mas infelizmente estão ameaçados de extinção devido à perda de habitat, introdução de predadores e outras ameaças humanas. Por sorte, esforços de conservação têm sido feitos na Nova Zelândia para proteger essas aves únicas e preservar seu ambiente natural. Pinguins. Os pinguins são aves marinhas conhecidas por suas adaptações ao ambiente aquático e são encontradas predominantemente no hemisfério sul, especialmente em áreas polares e subpolares. Existem várias espécies de pinguins, cada uma com suas próprias características e distribuição geográfica e alguns exemplos notáveis incluem o pinguim imperador, o pinguim de Magalhães, o pinguim de Adélia e o pinguim de penacho amarelo.
Os pinguins são animais adaptados ao frio e possuem uma camada de gordura isolante sob sua pele e penas densas que ajudam a manter a temperatura corporal. Além disso, muitas espécies também têm uma plumagem impermeável que ajuda a evitar que a água entre em contato direto com sua pele. Os pinguins também exibem comportamento social e reprodutivo interessante e muitas espécies formam grandes colônias de nidificação, onde constroem ninhos. No geral, os pinguins possuem uma aparência única e são facilmente reconhecíveis por sua postura ereta, corpo redondo e asas curtas. Suas asas são modificadas em nadadeiras, que são usadas para impulsioná-los através da água enquanto nadam e permitem a essa ave atingir até 45 km por hora. No entanto, essas asas são ideais para a vida aquática, mas não são adequadas para o voo, o que torna os pinguins incapazes de voar. Infelizmente, algumas espécies de pinguins enfrentam ameaças significativas, incluindo a perda de habitat, a pesca excessiva de peixes, a poluição dos oceanos e as mudanças climáticas também representam um desafio para essas aves, pois afetam a disponibilidade de alimentos e alteram os ecossistemas marinhos. Tacares. Os tacares, também conhecido como tacares do sul, são uma espécie endêmica da Nova Zelândia e uma das aves mais raras e ameaçadas de extinção do país. Os tacares são aves de tamanho médio, com cerca de 60 centímetros de comprimento e peso entre 2 e 4 kg, possuem um corpo robusto e arredondado, asas e caudas curtas. Sua plumagem é principalmente azul esverdeada, com uma área frontal e uma faixa no abdômen de um tom mais azul brilhante, enquanto outra característica distintiva dos tacares é seu bico triangular e espesso. Os tacares são aves terrestres, pois suas asas são pequenas em relação ao tamanho do corpo e não são fortes o suficiente para sustentar o voo prolongado. No entanto, essas aves possuem pernas fortes, adaptadas para caminhar e correr com facilidade em seu ambiente. A história dos tacares é uma história de declínio e esforços de conservação e na década de 1940, acreditava-se que essa espécie estava extinta, mas em 1948, uma pequena população foi redescoberta na ilha sul da Nova Zelândia e desde então, programas de conservação têm sido implementados para proteger e aumentar a população dessas aves. Galinhas domésticas. As galinhas domésticas são aves domesticadas que têm uma longa história de convivência com os seres humanos, pois são criadas principalmente por suas carnes e ovos, embora também sejam mantidas como animais de estimação. As galinhas domésticas possuem uma grande variedade de raças e variações em termos de tamanho, forma e cor da plumagem. Suas características podem variar de acordo com o propósito específico para o qual foram criadas, enquanto algumas raças são especializadas na produção de ovos, outras são criadas para carne ou para estimação. As galinhas são aves terrestres que têm uma forma compacta com um corpo coberto por penas, e por mais que possuam asas, as galinhas não são capazes de voar longas distâncias, embora possam fazer pequenos voos para escapar de perigos imediatos. Em resumo, as galinhas domésticas são criadas por suas carnes e ovos, são animais sociais, adaptados para a vida no solo, e têm uma longa história de convivência com os seres humanos. Além de seu valor econômico, as galinhas também têm um papel importante como animais de estimação e como provedoras de alimento e fertilizantes. Avestruzes. Os avestruzes são as maiores aves do mundo, podendo atingir uma altura de cerca de 2,5 metros e pesar até 150 quilos. Uma das características mais distintivas dessas aves é a sua incapacidade de voar, pois suas asas são pequenas em relação ao tamanho do corpo e não são fortes o suficiente para sustentar o voo. No entanto, apesar de serem incapazes de voar, essa espécie se destaca por outras características, como um pescoço longo e pernas longas e fortes, adaptadas para a corrida em alta velocidade, o que torna os avestruzes corredores extremamente rápidos e capazes de atingir velocidades de até 70 km por hora. Além disso, essa espécie também possui uma incrível resistência, podendo correr grandes distâncias sem se cansar, habilidade que torna os avestruzes um animal bem adaptado ao seu ambiente, onde podem escapar de predadores por meio da velocidade, mas se necessário, também podem usar chutes poderosos contra seus predadores, e para sua informação um chute de um avestruz é capaz de matar um ser humano e até mesmo um leão. O avestruz é uma espécie nativa da África e é amplamente criado em fazendas em várias partes do mundo devido à sua carne e ovos. Casuar. Nativo da Austrália, Nova Guiné e ilhas próximas, o casuar é uma ave fascinante e impressionante.
Essa ave é conhecida por sua aparência única, pois é uma ave grande, que pode medir até 1,80 m de altura e pesar mais de 60 quilos, enquanto sua plumagem é predominantemente preta, com manchas de cores vivas que variam entre as espécies, e outra característica marcante dos casuares é a presença de uma crista na parte superior da cabeça. O casuar é uma ave incapaz de voar, no entanto é capaz de correr rapidamente, podendo atingir velocidades de até 50 km por hora. Um fato curioso sobre o casuar é que esta ave é considerada uma das mais perigosas do mundo, pois um ataque dessa ave pode quebrar ossos, causar ferimentos graves ou até mesmo a morte de um ser humano. As pernas do casuar são a arma mais poderosa de seu corpo, pois possuem 3 dedos em cada pata equipados com garras afiadas que podem passar de 12 centímetros de comprimento. Esta ave pode atacar nas direções para frente e para trás, e seu método de ataque é muito perigoso, pois o casuar é conhecido por pular sobre a vítima e em tal situação, as lesões podem ser muito mais sérias. Existem 3 espécies de casuar, e o casuar do sul é a mais comum, e as outras 2 espécies são representadas pelo casuar do norte e pelo casuar anão.